Olá, meus amados, boa tarde, paz e graça. Como é que vocês estão? Estou aqui mais uma vez para nós conversarmos um pouco do que está sendo discutido na mídia, né? Em termos de religião. É o que eu estava vendo aqui no site, que uma atriz, ela disse que estava indignada, essa atriz, né? Ela é muito famosa, essa atriz. Está indignada com a ação do grupo religioso cruel. Ela está falando a respeito daquele assunto da menina de 10 anos. Quem é essa atriz? Bruna Marquezine. Ela coloca uma postagem dizendo assim: foi na sua conta no Twitter mostrar a indignação contra um vídeo que repostou. Nas imagens aparece um grupo de pessoas que fazem um cordão de isolamento na porta de um hospital. Segundo a postagem do vídeo, aquelas pessoas eram um grupo de católicos que impedia a entrada de um médico. Esse profissional iria realizar o aborto em uma menina de 10 anos que ficou grávida após ser violentada pelo tio, segundo a acusação da vítima. E ela é muito, vamos dizer assim, ela é muito enfática quando ela diz que era um grupo católico, na igreja católica, né? Mas que na verdade muitos deles não são nem católicos, nem nada. Foram mais por causa de um chamado de uma mulher chamada Sarah Geromini, né? Mais conhecida por Sarah Wilter. Houve um chamamento de alguns manifestantes em prol aquelas pessoas que lutam em prol do não ao aborto. Eu não sou a favor do aborto. Eu acho que ninguém no seu senso normal é a favor do aborto. Não acredito. Mas aqui ela está dizendo, estou lendo aqui a reportagem dela, da Bruna, onde ela faz um comentário no Twitter. O comentário dela é muito pertinente. Diz assim: e não tem nenhum religioso na porta da delegacia exigindo a prisão do monstro criminoso que estuprou a sobrinha e está foragido. A religiosidade é uma doença. Estamos falando de uma criança de 10 anos. Isso não é ser pró-vida. Isso é ser ignorante, limitado e cruel. Esse é o comentário que ela fez. Eu gostaria de fazer um comentário em cima do comentário que ela fez. Não descartando. Onde ela diz: não tem nenhum religioso na porta da delegacia exigindo prisão do monstro. Concordo com ela. Deveria um grupo religioso ir lá para a delegacia ou ir para a Secretaria de Segurança Pública para cobrar isso. Cobrar a prisão desse animal, né, que fez esse monstro que estuprou essa criança. Eles deveriam ir lá, fazer vigília, pedir, fazer passeata, cartazes, para que esse homem venha a ser preso. Ela está correta. Então, aí vem aqui, monstro criminoso estuprou sobrinha. Tem a religiosidade. Agora quando ela fala a religiosidade é uma doença, em parte eu concordo também com ela. Porque a gente percebe que, em parte, porque hoje tem uns grupos usando a religião para benefício próprio.
dentro de uma luta social e dentro de uma luta política em prol de vamos dizer assim, de um movimento moral, um movimento que se diz moral, onde quer lutar pela pedofilia, pelo aborto, o estupro, educação moralista. Mas o que é realmente essa educação moralista? Qual essa religiosidade realmente é uma doença? Não é uma doença. Apenas estão usando a religião para benefício próprio. Usando, muitas vezes, aquelas pessoas que são fiéis, são pessoas de coração bom, que não tem uma mente diabólica como muitos têm, de querer usar a religião para benefício próprio, que muitos candidatos, o que hoje existe aí, estão usando as igrejas com uma falsa bandeira moralista, uma falsa bandeira de moral incumbida, aonde prevalece dentro dos corredores, lá onde eles estão, essas pessoas que com a falsa moralidade, buscando só benefício próprio, muitas vezes destruindo direitos trabalhistas, direito de trabalhadores. Então, que moral é essa? Então, mas eu quero dizer para ela que essa religiosidade, nem todos têm esse mesmo comportamento. São grupos isolados, grupos que têm alto benefício, querem fazer nome, querem crescer, querem ter um status de protetor da moral e da ordem, que na verdade são pessoas adúlteras, pessoas que têm 2, 3 casamentos, pessoas que não zelam pela família, porque se zelasse não tinha 3, 4 mulheres, não tinha casado 2, 3 vezes, não tinha deixado sua mulher, como existe pessoas dentro do contexto moralista, inclusive pastores que se divorciaram, casaram com outras. Isso é antibíblico. Então, cadê a moral? É política, moral política, religiosidade política. Isso é cruel, usar de benefício da igreja, no lado moral, no lado doutrinário, para beneficiar a sua carreira política. A igreja precisa se despertar para isso, para não ficar sendo taxado de religiosidade, ou seja, de religiosos, de falsos religiosos. Mas nem todos são assim. Nem toda religião, nem toda denominação tem esse perfil que nós devemos lutar pelo Evangelho e não por usos e costumes, muitas vezes, e não por pega-se uma lei, pega uma lei isolada e quer lutar por aquela lei isolada. A palavra de Deus diz que é muito claro, que tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. Cabe ao homem, certo? Dentro do contexto bíblico, saber o que é certo e o que é errado. Do que a palavra de Deus fala e o que a palavra de Deus não fala. Agora nós estamos percebendo que estamos criando muitos monstros, que está passando uma idade, passando uma mensagem que a religião não presta, que a religião vamos dizer assim, uma máfia. Não são todos assim. Não são todos que migram para a política. Eu posso combater, eu posso falar, eu posso dizer alguma coisa sem precisar sujar minhas mãos na política. Mas o que nós estamos percebendo, o que nós estamos vendo é que hoje muitos estão vivendo isso. Então, para ela, certo? Para ela
que está falando, em parte está correta. Parte está correta. Aí alguém pergunta, diz assim, Bruna completou 25 anos no último dia, 4 de agosto, celebrou a nova idade na companhia de família, com direito à praia, jacuzzi, passeio a barco. A artista, que é muito discreta, compartilhou poucos registros no Instagram. Então, a gente percebe que pessoas precisam, vamos dizer assim, precisam entender que usar essa menina como essa Sarah Winter fez, essa menina, essa mulher, Sarah Jeromini, que simplesmente usou de má fé, convocando, usando a religião para o seu feito, para os seus objetivos, os seus propósitos políticos. Ela está errada. E é mais errada quem segue ela. Ela é uma prisioneira. Ela é uma prisioneira do Estado. Então a gente percebe que hoje querem manipular a religião, querem manipular os membros das igrejas, inclusive pastores, denominações grandes, que estão querendo puxar para si a responsabilidade e dizendo que é o povo evangélico. O povo evangélico, não, aquele que é cristão, aquele que ama a família, ele ama a família. Ele não precisa de político. Eu não preciso de político para me defender a minha família. Eu tenho que ter moral suficiente para mostrar que deve ser, certo? Aí fala que é o homossexual, o lesbianismo é pecado e vai para o inferno. Agora, eu não posso fazer disso uma bandeira política para subir na política. Entendeu? A Bíblia condena, está lá na Bíblia, a Bíblia condena, está lá em Levítico, Romanos, Deuteronômio, Números, está lá, que é proibido, é pecado. E um pecado sujeito à morte. Mas eu usar isso como bandeira para subir, para ser um político, não. Eu tenho que usar isso para mostrar para a humanidade o que é o pecado. E o pecado, ali o pecado está. O pecado está ali. E não querer usar como bandeira para subir na política. Não há consenso nisso. Eu tenho que lutar para que o evangelho seja pregado, e dentro do evangelho, por ser pregado, eu tenho que pregar que isso é pecado. Mas eu não posso ter isso como bandeira política para subir na política. Não posso. Por isso que nós temos sido taxados de religiosidade cruel. Mas não somos nós que temos essa finalidade. A nossa finalidade como evangélico, como cristão, é pregar o evangelho e nada mais. Fora disso é pecado, é anátema. É querer pregar o evangelho. Não, porque eu sou um político da moral e da decência. Não faz mais do que obrigação. Se você é cristão, não faz mais do que obrigação. Agora fazer isso, bandeira de político para subir na política, não. Isso está errado. Isso não é correto. Isso não é correto. Certo? Então essa é a minha indignação. Até onde vai a religiosidade? Então, olha, pense bem. Nesse período vai vir muitos políticos agora, atrás de voto, usando essa bandeira moralista sem ser moral. Pergunte para ele se ele é casado, pergunte se ele tem pai, se ele é pai de família, se ele tem filho fora. Porque a moral não é só nesse tipo de moral, não. Entendeu? Inscreva no canal, ative o sininho. Volto daqui a pouco fazer mais alguns comentários a respeito do assunto. Mas não esqueça, se inscreva, ative esse sininho, tá? E compartilhe. Me ajude a chegar a 500, em nome de Jesus. Obrigado, uma boa tarde, até mais.